Falando agora dos commodities, tá? Eu acho que o principal fator do petróleo é que o petróleo ele deu essa acomodação dos Estados Unidos. Lembra, a gente mostrou que as implícitas da Europa estão subindo, mas as implícitas dos Estados Unidos acomodaram principalmente por essa acomodação mais recente do petróleo. Tá? Voltando a dizer, a gente ainda considera que a crise de energia está em força total. Por que a gente está falando isso? Porque, embora o petróleo tenha acomodado recentemente, tá? A gente acha que são fatores não estruturais, tá? O petróleo, se você voltar com o crescimento econômico a qualquer momento, o petróleo deve voltar a subir, mas se você olhar gás natural e carvão, eles têm a mesma quantidade de energia, eles representam a mesma quantidade de energia que o petróleo nas principais economias do mundo, mais ou menos 35%, 35% ou 40%. Quer dizer, você acomodar o petróleo com o gás natural e o carvão explodindo não faz muita diferença para a conta de energia global do mundo. Tá? Outra coisa, a demanda de petróleo, teve alguns questionamentos com relação aos Estados Unidos, a gente acha que são dados ruins, tá? Semanais, quando você olha o dado mensal, a figura é outra, tá? E, aliás, é quase impossível você dizer que a demanda dos Estados Unidos está baixa quando o consumidor está com a força que está no momento. Tá? Você, logicamente, quando o preço da gasolina subiu muito, você deve ter tido alguma acomodação de consumo, mas com o preço da gasolina cedendo, a gente acha que essa demanda deve continuar forte, contanto que o mercado de trabalho continue forte. O que aconteceu que fez esse preço do petróleo acomodar? Talvez a principal resposta esteja na tela. Tá? Se você olhar os estoques reportados na esquerda, você vê a linha pontilhada, praticamente não caem, mas se você olhar eles sem as reservas estratégicas, que estão sendo liberados pelo governo Biden mais ou menos até a eleição, né? Não é coincidência que vai ser liberado mais ou menos até a eleição, tem uma razão para isso, lógico. Você vê que esses estoques já estão caindo bastante. Tá? Tirando essas reservas estratégicas, a gente acha que o preço do petróleo volta a subir. O estoque de produtos refinados continua baixo. Volto a dizer, a gente teve uma acomodação do preço da gasolina e do diesel mais recente. Os fundamentos para isso ainda, tirando logicamente a Eurásia, né, dentro dos Estados Unidos eles não estão presentes. Tá? A gente acha que a China, principalmente com essa Covid, esse processo de Covid, desde que não aceitam nenhum caso de Covid, deve ter sido um fator fundamental aí para o consumo de petróleo no mundo, de destilados, redução. Mas dentro dos Estados Unidos a gente não vê essa questão. Os estoques de produtos refinados dos Estados Unidos eles estão bastante baixos. Tá? Se fosse apostar hoje entre se a gasolina cairia mais ou voltaria a subir, a aposta é que a gasolina volta a subir. Outra coisa, o Irã, muito se fala, a gente acha que esse deal está com dificuldades no momento, mas se ele voltar, 1 milhão de barris, honestamente, 1 milhão de barris é o que a Líbia variou recentemente, não é um número significativo quando você pensa no grande esquema, né? A própria OPEP aí, ela varia 1 milhão na cota dela em relação à produção. A gente não acha esse deal fundamental para o mercado, mas se vier, ele também não ele não é make or break, ele não é um fator que mudaria a nossa visão estrutural desse mercado. Gás natural, isso é importantíssimo, né? Porque enquanto o petróleo estava acomodando, o gás natural não parava de subir, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Os estoques nos Estados Unidos, linha vermelha, estão muito baixos. Isso porque os Estados Unidos parou de exportar parte do LNG. Se ele estivesse exportando, esse estoque já estava abaixo dessa linha de 5 anos, dessa área de 5 anos. Então, o mercado que já tradou a $1,70 está tradando a $9, logicamente muito mais apertado. Tá? Em algum momento, se esse preço continuar subindo, alguém nos Estados Unidos vai questionar por que tem que exportar para a Europa se o preço dentro dos Estados Unidos está subindo. Olho nisso, é uma outra possível questão geopolítica para os próximos anos. Outra coisa, né, os grãos acomodaram também recentemente, mas a gente está acompanhando a safra dos Estados Unidos. A safra dos Estados Unidos está com yield baixo, os estoques de passagem estão baixos. Nossa cabeça, quando o grão foi lá para baixo, que ele voltaria a subir, está voltando a subir. Tá? O grão, logicamente, mantém uma correlação com o petróleo, vai depender em parte do petróleo, né? Porque milho, na verdade, é petróleo, é gasolina de uma maneira ou de outra. Mas as situações, por exemplo, do yield da safra continua caindo, continua abaixo de anos anteriores. A gente acha que com estoque baixo os grãos estão bem exportados, que é bom para o nosso país. Tá? Outra coisa importante, escrever uma carta sobre carvão, acho que 1 mês ou 2 meses atrás. Na verdade, desculpa, nós fizemos uma apresentação sobre carvão, tá? Que está no Stock Pickers, no Global Pickers, dá uma olhada lá, tá? Quinéia, carvão, onde a gente explica por que o carvão não para de subir. E, novamente, né, a Europa vai ficar dependente do carvão novamente, a Alemanha demandando carvão. O problema que a gente vê é se existe mais capacidade de consumir carvão para compensar o gás.
possível resposta é que não, que a gente já está usando toda essa capacidade. Tá? E o carvão não para de subir de preço novamente, é 10% da matriz energética dos países como a Europa e Estados Unidos, e quando ele sobe, logicamente, afeta todo o custo de produção.